Aproveitando que começou a descongelar um pouco, um passeio no parque sempre é saudável. Daqui a mais alguns minutos vamos começar um papo sobre Enki, continuando com a Irmandade da Serpente, Akhenaton, no Egito, e o surgimento da maçonaria e do movimento da Irmandade Rosa Cruz, ou da Sociedade Rosa Cruz, como chamam. Até já e um bom dia para vocês. Olá, estamos de volta aqui para bater mais um papo sobre essa estranha e confusa Irmandade da Serpente. Nós tínhamos visto no vídeo anterior que os egípcios tinham sido pegos numa grande pegadinha na questão de embalsamarem seus corpos, acreditando que eles iam ser reaproveitados na vida eterna ou na outra vida. Os egípcios também fizeram estátuas, porque eles acreditavam que as estátuas também poderiam ser substitutos para os corpos, caso eles viessem a perecer. Essa fixação com a matéria, essa fixação com os corpos, esse não entendimento de que nós somos apenas um receptáculo de uma alma. Eles tinham uma preocupação muito grande para onde é que iriam depois da morte, e achavam que iriam com seus objetos desse mundo, dessa dimensão. Essas práticas elas tiveram um impacto devastador no entendimento espiritual dos egípcios, e elas fizeram que as pessoas na época erroneamente igualassem a inteireza espiritual com a anexação espiritual aos corpos humanos, ou substitutos de corpos, como as estátuas. Tais ensinamentos encorajaram os humanos a aceitarem a intenção tutelar de permanentemente unir seres espirituais a corpos de Homo sapiens. Isso eles vêm fazendo há muitos séculos, há milhares de anos. Então, os poderosos motivos humanos para a integridade espiritual e a imortalidade foram completamente distorcidos, né, nessa busca obsessiva de corpos preservados, e a filosofia do materialismo acaba entrando por essa brecha. O materialismo, por uma das suas definições, é a superpreocupação com as coisas a nível material e o negligenciamento de aspectos importantes da existência ética e espiritual. Quer dizer, isso sempre leva a uma segunda definição do materialismo, que é a crença que tudo, incluindo o pensamento, a emoção, podem ser inteiramente explicados por movimentos e mudanças na matéria física. Embora os egípcios não tenham abraçado essa última definição, assim como uma filosofia de vida, eles tinham ajudado a mover o mundo num passo nessa direção. E nós vamos entender por quê. O descarrilamento do conhecimento espiritual do Egito foi causado completamente pela corrupção da fraternidade da serpente, a qual os faraós pertenciam. Essa corrupção que veio desde lá do tempo da derrota de Enki. Bom, como nós tínhamos falado, o Enki é derrotado há milhares de anos atrás por seus inimigos tutelares, no caso, seu meio-irmão Enlil, é o que se supõe, pelo que se lê, né, pelo que nós temos de informação, essa grande batalha que houve com a expulsão do paraíso. A fraternidade ela continuou a permanecer dominante nos assuntos humanos, mas ao custo de se transformar num instrumento tutelar, né, dessa sociedade tutelar, esses tutores, os donos desse planeta. E para entender como essa fraternidade corrompida começou a distorcer a verdade espiritual e perpetuar a irracionalidade, né, teológica, essa montoeira de igrejas e cultos espalhados pelo planeta inteiro, nós temos que olhar então um trabalho interno, inicial da fraternidade e seus métodos de ensinamento que depois vieram a se propagar por todo o mundo. A fraternidade original, ou a Irmandade da Serpente original, ela não se engajava num programa pragmático de educação espiritual, não havia isso. A abordagem da organização era científica, puramente científica, e não tinha misticismo nenhum, nem cerimonial. Hoje em dia as sociedades têm cerimoniais complexos, né, bem estranhos, alguns bem bizarros. O assunto do espírito era considerado ser tão conhecido quanto qualquer outra ciência.
E parece que a fraternidade possuía um corpo considerável de acurados dados espirituais, mas ela não teve sucesso em desenvolver uma rota completa para a liberdade espiritual antes da sua derrota, né? Os ensinamentos da fraternidade eram arranjados por um processo tipo passo a passo, né? Sempre para dificultar. Era exigido que o estudante completasse satisfatoriamente um nível antes de seguir para outro nível, como são até hoje as sociedades secretas e irmandades. Você tem que uma extenuante, um aprendizado chato, complexo para pular de grau, para poder aprender mais um pouquinho, e na verdade eles não sabem de nada. Porque se eles soubessem de alguma coisa e soubessem da verdade, o nosso planeta não estaria como está. Essa loucura, né? Então os alunos prestavam juramentos de segredo e não juravam nunca revelar os ensinamentos de um nível para um outro, para qualquer pessoa, como hoje continua acontecendo. Esse tipo de instrução era para assegurar que o estudante não tentasse prematuramente um feito espiritual difícil ou se tornasse sobrecarregado por informação de nível avançado. Até a gente pode até entender até um certo ponto, mas essas sociedades continuaram fechadas, elas continuam fechadas, elitistas, e se julgam donas de um conhecimento que elas não têm. Então, nós vamos ver que o compartilhamento do conhecimento espiritual teria sido, né, o ideal, teria sido a perfeição, porque o conhecimento retido, ele não é nada. O conhecimento retido para ter poder é pior ainda, né? E não era essa a intenção da sociedade da Irmandade da Serpente original, né? Então, então o que nós vamos ver na verdade é que partilhar o conhecimento espiritual desse modo, né, ele será eficaz tão longe os níveis sejam abertos a todo mundo. É quando as restrições arbitrárias ou encobertas são colocadas sobre quem pode ter acesso aos ensinamentos, assim por meio de superregulamentos, elitismo ou estabelecimento de condições às vezes quase impossíveis para admissão ao sistema, né, de níveis confidenciais. Essa irmandade ela se torna um instrumento educacional, ao invés de um instrumento educacional, ela se torna um instrumento de repressão espiritual. É o contrário. E essa fraternidade corrompida conseguiu realizar essa mudança, né? Os ensinamentos da fraternidade no Antigo Egito, eles foram organizados numa instituição conhecida como a Escola de Mistérios, como sempre, né? Aquela pompa. As escolas forneciam aos faraós e aos sacerdotes a maioria de sua educação científica, moral e espiritual. Segundo o Dr. Spence Lewis, é o fundador da Ordem Rosa Cruz em São José, na Califórnia, o primeiro templo construído para o uso das escolas de mistério foi erigido pelo faraó Quéops, né? E o rosacrucianismo é um dos sistemas místicos, né, que surgiram daí, que se levantaram dos ensinamentos da fraternidade. A Ordem Rosa Cruz, do Dr. Lewis, é chamada a antiga e mística Ordem Rosa Cruz, ou a MORC, que foi fundada lá no início dos anos 1900, mais ou menos. Ela hoje é melhor conhecida como a popular Ordem Rosa Cruz, com seu grande museu muito bonito, que existe lá em São José, na Califórnia. Existe, acho que nas sedes nas lojas Rosa Cruz, no Rio de Janeiro, na Lapa, também tem algumas esculturas muito bonitas, a decoração é muito linda, toda baseada no Egito. A de Curitiba também é belíssima. Mas, enfim, há uma outra Rosa Cruz americana em Quakertown, na Pensilvânia, é chamada de Fraternidade da Rosa Cruz, ou Fraternidade Rosa Cruz na América. E ela não reconhece a MORC como um corpo rosacruciano válido. Isso aí começa aquela briga sempre. O meu mestre é mais bem informado que o seu, o meu pastor é mais ungido que o seu, e vai por aí afora. Sempre essa divisão. Eles são muito espertos, essa turma da fraternidade. Eles dividem para continuar dominando. Nas décadas de 30 e 40, Seaburn Kramer, o supremo grão-mestre da fraternidade rosacruciana em Quakertown, publicou uma série de documentos denunciando a morte do Dr. Lewis e dizendo que a sua organização é que era o verdadeiro sistema rosacruciano. Vai entender isso, né? Não é para entender, é para confundir mesmo. Então nós vemos aí que
toda essa pesquisa, história feita por William Brantley, mostra como a sociedade humana vem sofrendo interferência e divisão. O conhecimento nem sempre é a espada giratória do querubim que ficou lá no Jardim do Éden, proibindo a volta de Adão e Eva, simbolicamente, para que eles não comessem da árvore da vida. O conhecimento foi retido, foi deturpado e até hoje é, né? Então, as escolas de mistério não apenas distorceram o conhecimento espiritual, como vetaram o acesso público a qualquer verdade teológica que ainda sobrevivesse. Então, somente os faraós, os sacerdotes e uns poucos outros eram considerados dignos de serem aceitos nessas escolas. Aos iniciados era sempre exigido fazerem votos solenes, de nunca revelar aos externos a sabedoria secreta que eles aprendiam. E aí foi, por aí afora, até os dias de hoje. Nós vamos ver então que essas escolas, na realidade, fizeram com que o conhecimento, o real conhecimento espiritual, se evaporasse de um outro modo. De um ou de outro modo, né? Na verdade, esse conhecimento foi se diluindo. As escolas proibiam seus membros de fisicamente registrarem seus ensinamentos mais avançados. Aos iniciados era exigido reter a informação oralmente. E não há meio mais rápido de você perder uma cultura, um conhecimento, do que proibir que ele seja escrito. Isso é o que se faz quando um conquistador vai para uma terra e proíbe seus habitantes de falarem sua própria língua e ter a sua própria escrita, como os colonizadores fizeram até aqui no Canadá, no século passado, na época das conquistas, aí no Brasil, em qualquer lugar do planeta onde havia uma conquista. A primeira regra para você eliminar a cultura de um povo e a sabedoria é eliminar a sua língua e a escrita. Então, na medida que o tempo passou, a fraternidade se tornou tão restritiva que ela excluiu também a maioria dos seus próprios sacerdotes, né, de afiliação. Isso foi especialmente assim verdadeiro, aconteceu durante o reinado do rei Tutmose III, que governou 1200 anos antes de Kelps, né? O Tutmose III, ele é muito bem conhecido pelas suas campanhas militares que expandiram o território do Egito. Mas, segundo o Dr. Lewis, Tutmose III deu um passo final na transformação da fraternidade em uma ordem completamente fechada. E ele estabeleceu, então, regras e regulamentos que ainda hoje são usados por algumas organizações da fraternidade. Não só Rosa Cruz, mas como a maçonaria, entre outras, né? Essas mudanças continuaram. Menos de 100 anos depois do reinado de Tutmose III, o seu descendente, o rei Akhenaton, né? Akhenaton ou Amenhotep IV, ele passou o último ano dos seus 28 anos de vida transformando os ensinamentos da fraternidade em símbolos místicos. Olha só, aquele monte de desenhozinho místico, desenho mágico, né? Então, os símbolos de Akhenaton eram intencionalmente destinados a serem incompreensíveis para todo mundo, exceto para aqueles membros da fraternidade que aprendiam os significados secretos daqueles símbolos. A fraternidade ostensivamente criou esse novo sistema de imagens visuais para ser uma linguagem universal de iluminação espiritual, né, transcendendo a linguagem humana, e assim evitar o mau uso do conhecimento. Como fato real mesmo, a realidade é que a intenção era criar um código secreto destinado a tornar o conhecimento espiritual inalcançável para todo mundo. Exceto para aqueles admitidos, aquela elite, né, que ia poder supostamente entender aquilo. Então, isso nós vamos ver aí um espetáculo horroroso de pessoas honestas tentando decodificar os símbolos deturpados em busca de verdades espirituais que podem e devem ser comunicadas na linguagem diária, compreensível por todo mundo, nessa que eu estou falando com vocês. Não tem que ficar desenhando símbolozinho mágico, rituais, e gestos e tudo mais, nada disso funciona. Isso tudo uma grande pegadinha. A coisa é muito mais simples e é técnica. Bom, com isso, apesar da sinceridade óbvia de Akhenaton, nós vamos descobrir que a transformação do conhecimento espiritual e um sistema de símbolos obscuros, ele teve um impacto devastador na nossa sociedade até hoje, e continua tendo. Com essa maneira de transmitir o conhecimento espiritual, foi disseminada pelo mundo um sistema, né, que ficou identificado por símbolos bizarros, né, e mistério,
quem transitou pela área da magia, seja ela branca, negra, o que for, candomblé, budismo, é cheio, entupido de símbolos, de desenhos mágicos, que ninguém, na verdade, entende o que é aquilo, e alguma coisa se tem como culto cargo, representação de algum artefato técnico que eles não podiam entender e copiaram. Nós vemos isso direto em todas as ruínas arqueológicas espalhadas pelo mundo. A hindu mostra isso muito bem. Alguma coisa era isso, mas outra puro sistema de enganação. Essa má interpretação é tão forte que hoje quase todos os estudos de fenômenos do espírito espirituais, eles estão agregados a essas infelizes classificações. A maioria é classificada como ocultismo, espiritualismo, feitiçaria, magia, cabalá e vai por aí afora. Essa tentativa de manter o conhecimento espiritual fora das mãos dos profanos, ele destruiu praticamente a credibilidade e a utilidade de tal conhecimento, se é que houve, né? O simbolismo da fraternidade foi uma outra peça, a espada giratória, lá, igualzinho à espada do Darth Vader, proibindo o conhecimento. Ninguém passa. E essa ignorância, essa superstição, é que vem caracterizando esse comportamento dessas sociedades até os dias de hoje. Bom, Akhenaton ele presidiu um outro importante desenvolvimento da fraternidade, que é quando ele vai implantar o monoteísmo, né? Embora ele fosse um governante que tivesse bastante influência sobre o seu povo, ele era um péssimo político, né? Ele era muito pobre como político, tanto é que ele cai. Ele obteve uma fama duradoura pelos seus esforços, né, de pioneirar a causa do monoteísmo no Egito, a veneração de um só Deus, né? O monoteísmo foi ensinado como a mais importante realização de Akhenaton. Os historiadores todos são unânimes em atribuir a ele a criação do monoteísmo. E para auxiliar essa instituição, ele muda a capital para Tel Amarna, né? Lá ele relocalizou o templo, o principal da fraternidade. Ele organizou obras incríveis de arquitetura, simplificou tudo. Ele adotou tudo de uma simplicidade muito grande, até que não aguentou. A coisa rompeu porque ele irritou os sacerdotes que ganhavam uma grana muito grande. Todos aqueles sacerdotes, daqueles deuses, centenas de deuses, que ganhavam uma grana incrível com os seus rituais, com as suas cerimônias, só podia morrer com o livro da vida na mão, aquele papiro enrolado que ia ser seu guia lá no mundo superior ou inferior, era o manual, né? Aquele manual que você tinha que levar. Então era isso, acreditavam nisso, essa pegadinha. Então o antigo Império Egípcio ele veio a cair, né? Ele caiu e desapareceu. E a Fraternidade da Serpente viajou muito mais, ela não parou ali não. Ela sobreviveu e se expandiu a enviar para fora do Egito missionários e conquistadores que estabeleceram os ramos e derivações da fraternidade pelo mundo civilizado. Dali do Egito ela vai para muitos lugares, vai para Grécia, depois vai para Roma, mas antes ela passa por Israel. Ela vai para Jerusalém e nós vamos ver isso daqui a pouco. Ela se tornou uma teologia dominante no mundo. Daqui a pouco nós vamos ver mais sobre isso. Bom, eu vou encerrar esse vídeo, outros se seguirão, mas eu queria encerrar esse vídeo com uma cena do filme Blade Runner de 1982, de Ridley Scott. É uma das cenas mais fantásticas que eu já vi no cinema e vários críticos também acham uma das grandes cenas antológicas do cinema, que é o final do filme, a cena final, onde o ator Harrison Ford, né, que interpreta o personagem Rick Deckard, e Roy Batty, que é interpretado magistralmente por Rutger Hauer, ele faz o papel de um replicante, e o Harrison Ford, o Deckard, faz o papel do caçador de replicantes. Na verdade, eu não vou contar o filme todo, que é complicado, mas a cena final é muito interessante. Ela é fantástica porque ela mostra que os replicantes vieram à Terra numa revolta procurar o seu criador, que era a corporação Tyrell, que os fabricava como androides, mas eles só viviam de 2 a 4 anos e depois morriam.
eram implantadas memórias falsas neles. E eles queriam viver mais. E eles procuram o seu Criador. Olá, eu queria pedir desculpas a vocês. Eu tive que tirar o vídeo do Blade Runner e fazer uma reedição desse filmezinho, porque eu tive um aviso do YouTube sobre questões de copyright, direitos autorais, e por incrível que pareça, da música de fundo, não foi sobre o filme. Então eu tive que fazer um arranjo, e eu vou mudar inclusive o meu editor de vídeos, que é mais fácil de trabalhar, mas eu vou deixar aí o link do vídeo no YouTube, legendado, e assim não me causa problemas. Eu vou tomar cuidado da próxima vez. Eu queria agradecer a vocês todos e pedir desculpa por essa pequena falha, mas nós vamos melhorando com o passar do tempo nos próximos vídeos. Nós vamos continuar a bater o papo ainda sobre a Irmandade da Serpente até a chegada dela em Jerusalém. E ali eu vou dar uma parada para voltar para o Egito para falar sobre as pirâmides e os aliens. As ligações, todos esses assuntos se interligam. As pirâmides são muito mais do que simples prédios enormes, construções enormes. Elas escondem muita coisa. E nós vamos atrás dessas respostas, tentando resolver esse enigma. Obrigado a vocês. Então, desculpem, o link vai em seguida. Assistam, que é muito, 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 muito bonito essa cena final do filme Blade Runner. Até lá.